presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Joe Biden por ter comutado, ou seja, alterado as sentenças de quase todos os condenados à morte em prisões federais. Pelas redes sociais, o republicano afirmou que planeja instruir o Departamento de Justiça americano a buscar a pena capital para os criminosos violentos, uma promessa feita durante a sua campanha. É importante lembrar que, durante o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, 13 presos federais foram executados. Esse é o maior número desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou o uso da pena no ano de 1976. Você, Dávila, primeiro, como avalia a postura do presidente eleito Donald Trump? Ele fala em tentar mudar a decisão de Joe Biden. Fica a dúvida, né? Se há dispositivos legais para essa reversão. Caniato, ao exercer um cargo público, vamos lembrar o grande conceito do sociólogo Max Weber, que dizia da ética de responsabilidade. Uma pessoa ocupando um cargo público tem de agir de maneira responsável, respeitando a Constituição do país. Na verdade, a decisão de Joe Biden desrespeita a Constituição, porque nos Estados Unidos a questão penal ela é lei estadual. E existem estados onde há pena de morte e existem outros estados onde inexiste a pena de morte. Essa é uma questão local. E a Constituição norte-americana, ela é muito ciosa, respeitar os direitos e autonomia dos estados. Portanto, a atitude de Joe Biden viola a decisão penal de determinados estados. E isso é um absurdo. Um presidente dos Estados Unidos não pode tomar uma decisão individual, por mais que ele olhe para a questão dele, pessoal, que se sobreponha à ética de responsabilidade, a responsabilidade de zelar pela Constituição, respeitar a autonomia dos estados e a legislação penal de cada estado. Você, Cristiano Beraldo, já mora há um bom tempo nos Estados Unidos, trouxe inclusive uma análise e reflexão sobre essa medida, essa decisão tomada por Joe Biden, as repercussões também nos Estados Unidos e agora esse anúncio, né, de Donald Trump, que vai tentar reverter essa medida tomada por Joe Biden no final de seu mandato. Beraldo. Acho muito improvável que isso tenha qualquer efeito prático. Na verdade, o indulto é um direito do presidente da República que tem sido preservado historicamente nos Estados Unidos. Então, ao contrário do Brasil, em que essa previsão legal que dá um poder exclusivo para o presidente da República não é mais uma certeza e pode sempre ser questionada e suspensa pelo STF, nos Estados Unidos isso ainda é válido. Mas tem um ponto importante que é preciso considerar na avaliação do que está acontecendo nos Estados Unidos em termos de segurança. A política de imigração do governo Biden foi um desastre. Milhões de imigrantes ilegais entraram pelas fronteiras dos Estados Unidos com o México e se espalharam pelo país e muitos estão cometendo crimes bárbaros. E a gente pode fazer um paralelo do que está acontecendo nos Estados Unidos com o que acontece em alguns países da Europa. Londres, por exemplo, que sempre foi uma cidade segura, hoje é uma cidade perigosa, graças à imigração desordenada que colocou nas ruas de Londres um grupo grande de criminosos que cometiam crimes nos seus países e foram para Londres cometer crimes contra ingleses e pessoas que frequentam a cidade. Obviamente é preciso haver uma reação. E os Estados Unidos, agora sob a presidência de Donald Trump, tende a ser bastante mais duro, porque lá a polícia ela tem que dar o exemplo de que o crime não compensa, de que não vale a pena ser criminoso nos Estados Unidos. E a polícia ainda sofre os efeitos daquele episódio bizarro em que um policial matou ali com uma ação criminosa, violenta, o George Floyd, e isso gerou um movimento muito forte chamado Black Lives Matter, né, que vidas pretas importam, que foi, na verdade, um movimento contra a polícia, a instituição da polícia nos Estados Unidos toda. A polícia hoje
ela, de uma certa forma, ela está enfraquecida e será papel de Donald Trump dar de volta o status que a polícia norte-americana sempre teve e ser respeitada pela população e ser sinal para os bandidos de que o crime não vale a pena. Pois é, agora, Dávila, claro que todas as expectativas para a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro, ampla cobertura aqui da Jovem Pan News. Agora, muitos questionam como será o relacionamento dos Estados Unidos com alguns países, né? E a gente precisa olhar também para o Brasil. Vimos durante a campanha eleitoral o líder brasileiro manifestando talvez uma certa simpatia pela adversária de Donald Trump. No fim das contas, Trump saiu vencedor. Mas o que é possível ponderar e considerar sobre a diplomacia brasileira com Donald Trump na Casa Branca, hein? Bom, deveria ser uma diplomacia de Estado. Infelizmente, a política externa brasileira não é embasada pelas questões de Estado, mas cada vez mais por questões ideológicas, militantes e partidárias. Isto vem prejudicando muito a diplomacia brasileira no seu papel tradicional de defesa dos interesses nacionais. O grande problema em relação ao Brasil vai ser a questão tarifária, se Donald Trump vai mesmo aumentar as tarifas ou se Donald Trump vai usar a questão das tarifas como mera moeda negocial. Nós não sabemos. O fato é que a última vez que os Estados Unidos adotaram uma política tarifária agressiva, em torno de 20% aumentando as tarifas, foi justamente nos anos 30, e foi um desastre para os Estados Unidos, para o mundo. O Smoot-Hawley Act, que foi nessa época dos anos 30, teve o seguinte efeito: o governo americano aumentou 20% as tarifas comerciais. O que aconteceu foi que caiu, Caniato, 2/3 do comércio mundial. Foi um desastre. E essa queda fez com que os movimentos autoritários vencessem as eleições. Foi aí que surgiu Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Foi uma reação antissistema de países que tiveram seu comércio internacional cerceado, enorme insatisfação com a democracia, crescimento da inflação, e aí a aposta voltou-se para populistas autoritários. Portanto, o histórico não é bom de uma superpotência que toma atitudes protecionistas. E desta vez é uma questão muito mais séria, Caniato, porque hoje a interdependência comercial do mundo é muito maior do que nos anos 30. Então, esperamos que Donald Trump também tenha uma visão um pouco mais de Estado e menos partidária e ideológica. Que ele não siga o caminho do Brasil, só que do outro lado. Que ele seja, sim, um presidente dos Estados Unidos capaz de zelar pela ordem internacional, como fizeram vários presidentes americanos ao longo do século XX e XXI. Mas ele sinalizou que poderia ter, sim, reciprocidade, né, Beraldo? Ele falou, poderia, inclusive, aumentar a taxação, acho que para a Índia e também para o Brasil, dizendo que o Brasil taxa demais, inclusive, acho que foi divulgada a informação nos Estados Unidos de qual seria a taxa, né, de importação para produtos norte-americanos, e aí ele teria dado essa declaração. Mas queria que você também fizesse essa análise, Beraldo, e eu acho que no programa de ontem ou anteontem você chegou a mencionar que a tentativa, o anúncio de que Donald Trump tentaria retomar o controle sobre o canal do Panamá. Você falou, mas depois eu vou tratar disso, mas não deu tempo, né, Beraldo? Então, se quiser também trazer o seu ponto de vista, sua reflexão sobre esse anúncio, esse comentário de Donald Trump. Pois é, Renato, o que acontece? Donald Trump, ele mudou nesse segundo mandato, na preparação, aliás, durante a campanha, em preparação para assumir esse segundo mandato, ele mudou em relação, primeiro, pelo fato, na minha opinião, dele hoje ter um grupo político, um grupo de pessoas mais consolidado, pessoas que têm conhecimento profundo nas suas respectivas áreas e que poderão atuar com uma certa autonomia, mas alinhados com os propósitos do governo republicano que Donald Trump representa. Entretanto, Donald Trump continua sendo Donald Trump e esse é o ponto. Ele faz declarações que têm um efeito ali midiático, que eventualmente agrada
ao seu público, mas na prática não faz nenhum sentido. Esse caso do Canal do Panamá, ele fez uma acusação de que os navios americanos estavam sendo sobretaxados para atravessarem o Canal do Panamá, que isso era inadmissível. Então, que, como foi os Estados Unidos que construíram o Canal do Panamá há mais de 100 anos, então que ele cuidaria de retomar o Canal do Panamá caso os Estados Unidos não fosse tratado com respeito. Foi algo mais ou menos nessa linha. Mas qual é a realidade do Canal do Panamá? O Panamá sofreu muito com seca no ano passado, o nível de água do Canal do Panamá baixou demais, houve uma fila gigantesca de navios para a travessia do canal, foi um nó no comércio internacional e as tarifas foram elevadas, porque havia ali um fluxo muito pequeno de navios que tinham condição de passar pelo baixo volume de água. E tem um outro ponto fundamental, não existem navios norte-americanos que fazem parte do comércio internacional em razão das regras e tarifas impostas por países como os Estados Unidos, assim como não tem navios de bandeira francesa ou inglesa. Os navios que fazem o comércio internacional, inclusive trazendo produtos da China para a costa leste norte-americana que usam o Canal do Panamá, são navios de bandeira de Malta, de Bahamas, de jurisdições que são conhecidas por terem legislações favoráveis a esse tipo de atividade. E não faz nenhum sentido você dizer que você vai tomar um ativo soberano de um país para outro país. É como se ele falasse, olha, eu vou tomar o Maracanã, porque os Estados Unidos agora vai investir no futebol, eu vou tomar o Maracanã. Ah, mas teve uma empresa, sei lá se for o caso, mas dizer que teve uma empresa americana que trabalhou na construção do Maracanã, não faz nenhum sentido isso, é o caso do Canal do Panamá. Em relação às tarifas, o que acontece é o seguinte, o discurso, ele é sempre forte, né? Gera essa identidade nacionalista do povo norte-americano e tal, mas vamos aos fatos. Os Estados Unidos não tem condição de simplesmente substituir esta política de importação de uma série de produtos que são fabricados no Vietnã, na China, na Índia e outros países, para que sejam produzidos nos Estados Unidos. Não há mão de obra, não há capacidade fabril instalada, não há previsão de infraestrutura logística, não há uma série de coisas. Pode até ser que chegue lá, e aí, inclusive, eu acho que tem uma oportunidade maravilhosa para o Brasil, que era o Brasil fazer uma parceria com os Estados Unidos para desenvolver determinadas áreas de costa, né, áreas costeiras no Brasil que pudessem ter um desenvolvimento da sua atividade industrial para atender ao mercado norte-americano em substituição às fábricas chinesas. Mas o governo brasileiro atual não vai fazer isso não está na mesa. Talvez Milei faça na Argentina, porque tem se demonstrado muito mais inteligente e perspicaz para se posicionar, para posicionar a Argentina nesse jogo mundial. Agora, voltando aos Estados Unidos, esse é um discurso que tem um efeito, de novo, de mídia, mas executá-lo é muito mais difícil. Pois é, esse finalzinho, quando o Beraldo menciona o nosso país, né, o Brasil, eu me lembro daquela frase, né, Dávila? O Brasil, o país do futuro, mas é o país do eterno, né? A eterna espera, né? Quando vai chegar esse futuro? E o Brasil não cansa de perder boas oportunidades, né, Dávila? Mas se quiser trazer também sua reflexão sobre essa declaração de Donald Trump em relação à retomada do Canal do Panamá, muito boa análise do Beraldo, inclusive, né? Muito boa análise do Beraldo. É uma bravata, como o Beraldo resumiu muito bem. Isso é apenas uma bravata que não vai a lugar algum. Agora, o Brasil vem perdendo enormes oportunidades mesmo, porque essa mudança na globalização hoje tem a ver com duas coisas, chamado o nearshoring, que é usar países mais próximos para desenvolver esse comércio local, e o friendshoring, com países mais amigáveis. E o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação tradicional de amizade, longa amizade, né? Há muitos anos. E o Brasil perde essas duas oportunidades por uma questão ideológica, porque esse governo encara Trump como um aliado de Bolsonaro e esse personalismo, na verdade, tira o peso do que, como seria muito benéfico para o Brasil ter uma relação mais saudável comercialmente com os Estados Unidos, inclusive para diminuir a dependência do Brasil hoje do comércio com a China.
Então, se nós tivéssemos uma visão de interesse nacional, o que você quer? Ter outros parceiros. O Brasil estaria trabalhando para ter melhores relações com os Estados Unidos e melhor relação com a comunidade europeia. Aí sim nós teríamos 3 grandes parceiros e diluiria um pouco esse extraordinário peso que hoje a China representa para o comércio exterior brasileiro. O segundo ponto é o que eu chamo da homogeneização de regras do jogo. O Brasil precisava ter regras parecidas com o restante do mundo. E nós não temos. Nós temos uma das economias mais fechadas do mundo, mais burocráticas, que, no fundo, afugenta investimento. E para dar um exemplo concreto para os nossos ouvintes, se você pegar o balanço das grandes empresas e olhar lá 2 áreas, o que é a judicialização tributária e a judicialização trabalhista, é numa escala que não existe em nenhum outro país do mundo. Nenhum país do mundo tem 75% do seu PIB em judicialização tributária, como é o caso do Brasil, quando a média é 0,28% em países da OCDE. E nenhum país do mundo você tem uma justiça do trabalho com 5 milhões de casos. A média no mundo dá 30 mil, 40 mil, 50 mil casos. Então, assim, e essas coisas afugentam o investimento e prejudicam uma relação melhor comercial entre Brasil e Estados Unidos.